Oi pessoal, aqui estou com o nosso sócio Felipe Brasil, aqui no canal As Cartas Ciganas. E eu e Felipe a gente fez esse livro, As Cartas Ciganas e os Orixás, onde o Felipe, que é dirigente do TEA, Templo Espiritualista de Aruanda, ele ficou com toda a parte arquetípica dos orixás e dos falangeiros, eu fiquei com a parte do baralho cigano. Tudo bom, Felipe? Olá, Tânia. Olá, pessoal. Tudo bom? E hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal, que foi até uma sugestão do Felipe sobre a cura. É tão importante a cura, né, Felipe? Quando você vai falando, eu vou mostrando as cartas. Ok, pessoal, a gente fala muito de cura, né? É muito comum, às vezes, nas igrejas, tem um culto de cura e libertação, tem missa de cura, tem sessão de cura no terreiro. Mas o que é a cura em si? Às vezes a gente vai lá no terreiro de Umbanda e a gente acha que vou falar com um médico espiritual que ele vai me curar. Nenhum guia, nenhum médium tem a condição de curar. Quem cura é Jesus, mediante o nosso merecimento. Uma doença, muitas vezes a gente acaba blasfemando, reclamando, se revoltando diante de uma doença. A doença, em algumas situações, ela é kármica. Nós temos um DNA espiritual que quando vamos nascer, ele é projetado, e quando nós reencarnamos, nós temos a propensão de desenvolver algumas doenças nesta encarnação, mediante um plano pedagógico e espiritual, para o nosso aprimoramento. Às vezes, a doença tem ali a probabilidade de ela desenvolver, mas o que vai definir isso, o que vai depender, são as nossas atitudes. Às vezes o seguinte, às vezes eu precisava desenvolver uma úlcera nessa vida, mas acabei me dedicando tão genuinamente a um trabalho caritativo que eu não preciso aprender pela dor, porque eu doei amor, e aí não é necessário. Às vezes o trabalho na caridade pode ajudar no nosso resgate. E aí cabe lembrar o seguinte: a cura, quando ela acontece, ela vem por merecimento. Ninguém é coitadinho. E se você é curado espiritualmente, através de uma egrégora, através da espiritualidade, através do Mestre Jesus, você tem uma dívida moral com a espiritualidade. Não, fiz uma cirurgia espiritual e fui curado. Bacana. E o que você está fazendo para retribuir? O que você está expandindo? As pessoas só lembram, tem um dito popular que só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada. E aí tem um centro muito conhecido aqui no Rio, com um trabalho muito forte de cura, que é o Tupiara, que é o centro que faz cirurgias espirituais à distância. Beleza, você foi curado pelo Tupiara, foi lá no TEA, foi curado. O que você está fazendo? Porque quando uma doença surge, gente, é como se fosse uma luzinha de alerta no carro acendendo. Alguma coisa não vai bem. E aí, quando a gente olha a doença no físico, isso não é a causa raiz, é uma causa superficial. Porque a doença, nós temos 7 corpos energéticos. Ela começa no corpo espiritual e ela vai se penetrando, se infiltrando, mandando vários sinais, e nós acabamos não percebendo isso acontecer quando ela chega no físico. Chegando no físico é um caminho mais difícil e é um caminho de resignação que eu vou ter que ter. Uma vez, Tânia, eu escutei a história, lendo na rede social, de um padre que ele foi questionado porque ele estava doente, ele estava com efizema pulmonar, e questionaram ele se ele não ia pedir a Deus para curá-lo. E ele falou que não, porque ele fumou sabendo que ele estava lesando o corpo físico e o que poderia acontecer com ele. E que ele só pedia a Deus dignidade para enfrentar aquela situação e que ele pudesse aprender diante daquela prova que a vida estava trazendo para ele. Uma doença é um convite para reflexão e para o melhoramento constante. É o burilamento e às vezes é até um pedido nosso antes de reencarnar. Eu penso assim, eu preciso dessa doença para aprender, eu preciso dessa deficiência, porque eu posso tombar e falhar novamente. Então, às vezes as pessoas acham, fiquei doente, virei coitadinho. Não é isso. Eu tenho que sair desse papel de vítima. E assim, quando eu falo que você tem uma dívida moral com a espiritualidade, o que acontece? O que você faz? Foi curado, você volta... Eu já vi pessoas serem curadas, conheci um caso de um senhor que ele foi curado de um problema de cirrose. E ele voltou a beber e teve cirrose pela segunda vez. E aí, assim, se torna complicado. Ele teve merecimento e os anos que ele poderia aproveitar doando a energia dele para o bem, o que ele fez? Gente, o bem não está só numa casa de umbanda ou numa casa religiosa. Se você foi curado de um câncer e quer retribuir, você sabe de tudo que você passou, que a doença, você pode ter a família toda em torno de você, ela é solitária. Nem todo mundo quer ficar perto de alguém doente. Então vai lá no INCA, vai num hospital especializado, vai dar a mão a uma criança, vai fazer companhia, vai contar história, vai cantar uma música. Esteja apenas lá para estender a mão.
Então, as casas de Umbanda, todos os guias, eles têm a possibilidade de ajudar nesse processo de cura. De Exu ao povo do Oriente, de criança a preto velho, de caboclo, boiadeiro, marido, qualquer linha pode auxiliar para a cura. É claro que tem médiums que tenha ectoplasma e tenha na sua mediunidade, na sua missão, um direcionamento e uma inclinação maior para esse tipo de trabalho. Outra informação que é muito comum, Tânia, que falam assim, olha, eu percebo nas suas mãos que você tem energia de cura. Bacana, e o que você faz com isso? O que você está fazendo? Gente, energia parada é igual água parada. Vai trazer desequilíbrio. E existem várias formas. Não ligo para centro, não consigo ficar em hospital. Tem ONGs que fazem aplicação de reiki locais gratuitamente. Fazem às vezes pelo valor de troca de alimento não perecível ou R$10 como ajuda de custo. Vai fazer energia circular. Quando eu penso dentro dessas energias de cura, por permissão da espiritualidade, vários sistemas de cura vêm surgindo nos últimos 30 anos. Mas não adianta só eu ir lá fazer o curso para isso se eu não mudo a minha frequência vibratória. É que nem o Reiki. O Reiki, que é uma energia de cura muito conhecida, ele faz o convite que só por hoje seja uma pessoa melhor, seja feliz, só por hoje não se irrite, não se aborreça. Isso tudo é convidando a gente a mudar a nossa frequência. Se você é reikiano, convide quem está próximo a viver essa filosofia também. É só por hoje, porque só pela vida toda é muito tempo e é mais difícil. Mas só hoje eu tentar ser uma pessoa melhor é uma forma. E você, qual é a atitude que você tem? Qual é a postura? Você é uma pessoa que é uma pessoa curativa ou uma pessoa doentiva, que adoece o outro? Porque tem pessoas que a companhia é tão pesada que ninguém quer ficar perto. E tem pessoas que a energia é tão agradável e a gente quer estar sempre ao lado daquela pessoa se beneficiando. Gente, a gente sempre quer ser beneficiado, sempre quer estar passivo para receber algo. No entanto, quando que eu tomo uma postura ativa? Eu não tenho tempo por conta da faculdade, do trabalho. Faz o seguinte, reduz na rede social, no Netflix, só um pouquinho. 1 hora, doa 1 hora por semana, doa algumas horas ao mês, faz alguma coisa em prol do outro. E esses sistemas de cura todo, reiki, cromoterapia, apometria, barras de axis, cristais, tem tanta coisa, tanto recurso, muitos deles já foram reconhecidos pelo SUS. Hoje faz parte do Sistema Único de Saúde, meditação, Tai Chi Chuan, N coisas que podem fazer melhorar, principalmente o reiki. Descobre qual é a terapia que você se identifica e tenta ajudar. Porque Tânia, o mais importante é, quando eu estou trabalhando para a cura do outro, eu estou me curando. Tem um mito que eu acho muito interessante dentro da psicologia junguiana, de Quiron, que é um centauro. Ele recebeu uma flechada na perna e ele era um curador. Ele curava os outros, mas ele não conseguia curar a sua própria ferida. Então nós somos curadores, mesmo tendo os nossos problemas, eu posso ajudar na cura do outro, mas eu posso ter a dificuldade em curar a si mesmo. Mas quando eu vejo assim, olho para o lado e tenho empatia, me coloco no lugar do outro e vejo assim, eu não tenho problema, essa pessoa aqui tem problema. E hoje, no século XXI, as principais doenças, seguindo a Organização Mundial da Saúde, vai ser a depressão. Pânico está ali circulando, ansiedade, e essas terapias ajudam tanto essas pessoas. Nós realizamos, caso alguém queira conhecer, uma sessão de cura que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas. É aberto a todos, nada é cobrado, aqueles que podem contribuem com 1 quilo de alimento. É uma sessão de cura onde nós utilizamos todas essas técnicas terapêuticas e algumas recomendações fitoterápicas ou de florais, elixir de cristais e muitas outras coisas para que auxiliem o processo de cura. Para eu me curar, eu preciso me equilibrar. Não adianta também eu ficar direto no centro ou recebendo energia direto se eu não mudo a minha postura e as minhas atitudes diante da vida. A cura, segundo a metafísica da saúde, e teve um trabalho brilhante por Val Capelli e por Gasparetto, que muito falaram sobre isso, e recomendo o livro Metafísica da Saúde. Eu li todos. É excelente os 5 volumes, super acessível o valor. Fala que toda doença tem uma origem emocional. Vou contar uma história. Uma vez, uma senhora da assistência causou um tumulto. Aquela situação me desequilibrou um pouco, era intervalo, e eu acabei saindo, deu um intervalo, contornamos a situação, era uma pessoa que tinha um desequilíbrio psiquiátrico, e eu fui para o local onde eu descanso, e aquilo me deixou muito agitado.
E eu comecei a me perceber uma coisa que eu não sentia há muitos anos, porque eu sou de carne e osso, raiva. E eu fiz uma respiração pensando, gente, eu tenho que voltar para o trabalho espiritual, como que eu vou fazer esse sentido raiva? Fui respirando, fazendo uma oração e melhorei, voltei e cumpri meu compromisso espiritual. Isso era sábado à noite. Domingo, ok, segunda-feira acordo para trabalhar, estou com terçol, que é uma doença infecto-contagiosa. Falei, não tive contato com ninguém com terçol, não vi nenhuma grávida, tudo bem, vem pelo vento. E aí eu vou lá em Pai Google e pergunto, terçol, metafísica da saúde. Vem lá a informação, raiva. Olha que bacana, gente! E aí a raiva eclodiu desta forma, sendo que à medida que eu tomei consciência que eu senti essa raiva e aceitei que eu senti raiva e nomeei esse sentimento, o meu terçol em 2 dias tinha ido embora. Então a gente precisa saudar a nossa sombra e reconhecer as nossas falhas. E isso se dá pelo nosso processo de transformação, burilamento, e de autoconhecimento, é tão importante. Sim, se autoconhecer, segundo aos profissionais de recursos humanos, né, nos próximos 20 anos, o autoconhecimento é uma das principais competências, skills, habilidades que as pessoas vão precisar ter. Equilíbrio emocional. E tem aí muita literatura que fala sobre equilíbrio. Eu gosto muito da inteligência emocional do Goleman, do Daniel Goleman, que fala sobre a necessidade de termos inteligência emocional na nossa vida. Isso ajuda na nossa qualidade de vida e no nosso processo de cura. E eu sempre digo, Felipe, que nós, cartomantes, para a gente poder atender o outro, a gente tem que estar em equilíbrio emocional. Né? O ambiente tem que ser harmonioso, mas o cartomante tem que estar em equilíbrio. Foi ótimo você falar isso. Sabe por quê, Tânia? Desculpa, me fez lembrar o seguinte. É a mesma situação do cartomante, é a situação do médium no terreiro. Você chega para a cartomante e pede uma orientação. E aí a cartomante faz um papel terapêutico, né? Faz o oráculo terapêutico, dá orientação, e o médium no terreiro está lá incorporado com a vovó, e a vovó fala, olha meu filho, você tem que ser uma pessoa melhor. E aí, beleza, a pessoa vai embora, mas o cartomante e o médium são pessoas como outros qualquer. E aí são vistos do lado de fora do seu consultório ou do terreiro, e aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, ela falou que eu sou melhor, e ela é isso no dia a dia, e eu não posso apenas filosofar, eu tenho que colocar em prática diariamente a minha melhora. Não adianta, gente, vai pelas pequenas coisas. Sai do prédio, dá bom dia, dá boa tarde, boa noite ao porteiro, cumprimenta. Não joga lixo na rua. Isso, assim, não maltrata o animal, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para ser melhor. Ah, mas todo mundo joga lixo aqui. Tira o seu, começa fazendo a sua parte. É a parábola do beija-flor, que a floresta está pegando fogo, ele vai enchendo o biquinho dele e vai jogando. Ele sabe que ele não vai conseguir apagar o fogo todo, mas ele está fazendo a parte dele. E pelo exemplo, ele está tentando fazer a mudança. A mudança começa em nós e a cura começa em nós. E você, meu querido seguidor que está aqui assistindo, qual é a sua atitude, qual é a sua conduta de cura para a sua física, para os seus relacionamentos e para o planeta? Pessoal, vou aproveitar a oportunidade para fazer alguns convites para vocês. A primeira coisa é o livro Orixás Lenormand, que está à disposição, vocês conseguem pela Tânia ou pelo meu contato Felipe Brasil Tudo com I no Facebook e também no Bazar do Teia. Além disso, tem o baralho Orixás Lenormand, e as cartas estão lindíssimas com o trabalho do Gabriel. E também nós temos agora a novidade que tem pouquíssimo tempo, que são os nossos dados. Aí vocês podem adquirir os dados para oracular através deles. Aproveito também para convidar para dia 12 de outubro a festa em louvor ao povo cigano, um saravá povo cigano. Saravá quer dizer salve, é um salve para o povo cigano na força de Nossa Senhora Aparecida. Teremos nesse dia uma gira caritativa. Trabalho de Umbanda, gente, não pode cobrar. Não se cobra por trabalho espiritual, por aconselhamento espiritual no terreiro, por descarregos, nada disso. Então, 17 horas no sábado, dia 12, nós vamos começar a nossa gira com a consagração da fogueira, na sequência, roda de cura com cristais com os ciganos, o passe é ministrado dentro de uma mandala de cristais. Além disso, vamos ter os ciganos espirituais dando aconselhamento. O portão abre 16h15 e fecha 17h20, porque o trabalho espiritual tem que ter disciplina. Então tem que ter hora para começar, hora para terminar, hora para o portão abrir e hora para o portão fechar. Além disso, eu aproveito também para convidar vocês para conhecerem as nossas redes sociais. Templo Espiritualista Aruanda, tanto nós temos a página no Facebook, também temos um canal no YouTube e também temos @TeiaAruanda no Instagram, basta nos seguir.
Todas as terças-feiras nós temos consultas com caboclos e pretos velhos. Vocês podem agendar por um desses canais, no Face ou no Insta. E também todas as quartas-feiras, sessão de cura, como eu convidei vocês. Às 19 horas é aberto a todos e nada é cobrado. Aos sábados nós temos as nossas sessões e a nossa agenda fica no ar lá nos nossos canais de comunicação. Fora isso, tem uma novidade para convidar vocês. Estarei em Modivas, em Portugal, dia 26 de outubro, ministrando o workshop Exu, o Guardião dos Caminhos. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais de Exu, eu vou estar lá ministrando esse workshop. Além disso, vou estar levando os livros para quem quiser, o baralho e os dados. E vai ser uma oportunidade de me conhecerem também e expandir um pouco do trabalho. Parte da verba desse workshop vai ser revertido para a construção do nosso templo e manutenção do TEA. Então, convido vocês a participarem e me ajudarem na divulgação. Então, dia 12 de outubro aqui, né, o Slava, né, e da Glovação. E no dia 26 do 10 é em Portugal, gente. É só entrar em contato. E quem é que está te ajudando lá em... Bem lembrado. Eu vou estar no espaço Lírio Dourado, da Mãe Zilmara. Agradeço a receptividade da Mãe Zilmara, que vai estar me recebendo nesse dia. A gente vai estar lá de 10 da manhã às 18 horas. Tanto o ritual vai ter uma parte prática, ensinando ritos de defesa relacionados a Exu, falando um pouco mais a respeito do arquétipo de Exu e da sua energia, da tripolaridade energética e vibratória de Exu, o que é Exu, o que é o orixá, o que é um falangeiro, quem é Pombagira, o sagrado feminino na linhagem de Exu. Vou falar um pouquinho de Exu Mirim, um pouco de tudo aí falando de Exu nesse dia. Tem uma pincelada boa aqui, né, gente? Mas eu acho que vale a pena fazer esse workshop lá com o Felipe. Tá, Felipe? Obrigada. Você é um curador nato, né? Então, obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Oriente-se.